Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? O tema do mês que nós estamos tratando é Vivendo o que cremos sobre o Espírito Santo. E hoje a nossa liturgia está baseada em João 16:8, que diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o tema do nosso culto hoje, meus irmãos, o Espírito Santo convence o homem de três coisas: que todo homem é pecador e está perdido eternamente, que somente por meio da justiça de Jesus ele pode ser salvo, e que todo homem só tem dois lugares para passar a eternidade: ou no céu ou no inferno. Vamos dar início ao nosso culto, adorando ao nosso Deus com o hino Sinceridade, novo cântico, número 74. Convido os irmãos a se colocarem de pé, para que juntos possamos adorar o nosso Senhor. Os irmãos podem se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Provérbios, Provérbios 28, e vamos ler juntos o versículo 13 e o versículo 14. Provérbios 28, versículo 13 e o versículo 14. Vamos lá, todos juntos? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que enderece o coração cairá no mal. Muito bem, agora vamos ter um período de oração. Certamente nós temos diversos motivos de agradecimento. Temos diversas súplicas a colocar diante do trono do Senhor. Vamos separar uns minutinhos agora para estarmos orando. E em seguida eu convido o presbítero Marcelo para quebrar esse período com uma oração.
que estamos na Tua casa e temos o privilégio de, como igreja, nos reunirmos, Pai, para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos o Teu nome, para ouvirmos a Tua palavra, para crescermos como o corpo que somos do Senhor, Pai. E nós sabemos, Pai, que nesse tempo de quarentena, nesse tempo de dificuldade, dessa pandemia, Senhor, é o Senhor que tem nos guardado, é o Senhor que tem nos orientado, é o Senhor que tem nos sustentado, Senhor. Nós queremos Te louvar por tudo isso, Pai. Nós sabemos que muitos de nós têm situações difíceis, Pai. Alguns que perderam o emprego, alguns que perderam entes queridos, alguns que simplesmente têm tido dificuldade de se locomover para fazer as coisas que precisam. Mas nós sabemos que apesar de tudo isso, Pai, nós podemos confiar no Senhor e clamar ao Senhor, Pai, que o Senhor continue sustentando a nossa vida, Pai. Pai, nós nos prostramos diante do Senhor porque nós somos Teus filhos, Pai, e precisamos de Ti, Senhor. E o Senhor é o Deus dos deuses, Pai, o Rei dos reis, Senhor, que governa todas as coisas, Pai. E nós sabemos que toda essa situação está nas Suas mãos, Pai. E é por isso que nós oramos a Ti, Pai, e louvamos o Teu nome, Pai. E engrandecemos ao Senhor, Pai, porque só o Senhor é tremendo, Pai. E nós oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Irmãos, vamos louvar o nosso Deus com cânticos espirituais. Convido novamente os irmãos para se colocarem de pé. Nós possamos adorar nosso Deus em espírito e em verdade. Durante esse momento de cânticos, também teremos o período de ofertas. Tá? Quem quiser fazer o depósito, vai aparecer aqui, meus irmãos estão na internet, o link aqui, os dados. Vamos aproveitar esse momento também para entregarmos dízimos e ofertas ao Senhor. Amém. Abra a sua boca e o seu coração e vamos juntos louvar a Deus com mais música. Desfrutar da
eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Clame. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Somos o povo que crê na palavra divina, palavra de Deus, luz para o nosso viver. Escrituras sagradas, repletas de amor, a nossa fé em Jesus vem pelo ouvir, crer e servir. Frutos virão se obedecermos ao Do início novamente. Somos o povo que crê na palavra divina, palavra de Deus, luz para o nosso viver. Escrituras sagradas, repletas de amor, a nossa fé em Jesus vem pelo ouvir, crer e servir. Frutos virão se obedecermos ao Pai. Queremos amar dia após dia essa palavra divina, firmados em Cristo, no verbo
Amém? Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar. Meus irmãos, nós queremos ler o texto aqui de Atos 2:47, que diz: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Graças a Deus, mesmo tendo a pandemia, Deus tem usado os professores, os pastores, a rede social, as redes sociais, para levar o evangelho às pessoas. E pessoas têm chegado à nossa igreja. Amém? E sempre nós realizamos aqui aquele culto de recebimento de um grande grupo de pessoas, mas por conta da pandemia nós estamos, de uma certa forma, recebendo aos domingos, né, de uma forma fragmentada. Hoje nós vamos receber 12 novos membros. E eu quero convidar para vir aqui à frente Lucas de Almeida Oliveira, Marielle Santini Bailão, Maurício Eleutério Ávila, Juliana Guedes Ávila e os seus 3 filhos, o Murilo, a Letícia e o Vinícius. Então é uma família, mais esses irmãos aqui, né, que serão recebidos hoje por pública profissão de fé e batismo. Tá bom? Estão felizes ou não? Esse é o dia da nossa... Rapaz, que família bonita, hein? Sejam bem-vindos. Eu quero convidar para vir aqui também à frente, ficar aqui ao lado, por transferência, a Beatriz da Silva Cunha, a Rebeca Branco, casada recentemente, né? Que vem da Igreja Central de São Paulo, filha do querido amigo pastor Breno. Por jurisdição a pedido, Felipe Rocha Batista, da Comunidade Vida, Fenícia Pereira Damasceno, da Comunidade Vida, e a Jaqueline Canela Fracaroli, da Comunidade de Jesus. Então, esse povo de comunidade está tudo virando presbiteriano. É uma benção. Nós não rebatizamos as pessoas que vêm de igrejas evangélicas, quer seja pessoas que foram batizadas por imersão ou por aspersão, porque a Bíblia diz que o batismo é um só. Mas eu quero me dirigir a vocês aqui, né, ao Lucas, a Marielle, ao Maurício e a Juliana, especificamente para vocês. Vocês creem que Jesus Cristo, Ele é o nosso único e suficiente Salvador? Vocês creem que é através do seu sacrifício que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, a justificação da nossa fé, a nossa santificação e a vida eterna? Vocês creem nisso? Vocês se reconhecem pecadores também diante de Deus e pessoas que não merecem essa salvação? Sim? Vocês creem, né, no ensino da palavra de Deus, que cria a igreja, que é o corpo vivo de Cristo, e que vocês hoje, através desse ato de batismo e profissão de fé, vocês estão sendo batizados na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim? Vocês prometem que, como membros dessa igreja, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, vocês obedecerão às autoridades constituídas enquanto elas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras? Vou perguntar para o Maurício, e a Juliana, porque vocês estão batizando as 3 coisas mais preciosas que Deus deu para vocês, seus filhos, né? E vocês creem que o Deus que salvou vocês, Ele é fiel para produzir salvação também no coração dos seus filhos? Vocês creem e assumem o compromisso diante de Deus que vão criá-los nos santos e retos caminhos do Senhor, orando com eles, ensinando a eles a palavra de Deus
e dando testemunho de vida cristã para que eles possam encontrar em vocês uma referência de fé? Vocês prometem trazê-los para a igreja, para que eles possam crescer aqui na igreja, participando agora do acampamento da UCP, acampamento de adolescente, depois acampamento de mocidade, depois terceira idade. Deus é poderoso. Não vão morar na residência compartilhada, tá? Vocês serão homens de Deus, a Letícia, o Murilo e o Vinícius. Então vamos batizá-los. Começa pelo Lucas aqui. Lucas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marielle, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maurício, eleito de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Juliana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinícius, filho da promessa, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Murilo, eu te batizo, meu irmão, filho da promessa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Letícia, filha da aliança, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer por essas vidas que estão aqui, porque elas são tuas, elas são preciosas aos teus olhos, elas são alvos do amor de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor cele essas promessas, esses compromissos que foram assumidos e feitos diante do Senhor nesse momento. E que cada família possa ter a tua proteção, cada vida aqui possa ter a perseverança na fé, o desejo de vida santificada, que eles possam crescer em graça, em sabedoria diante do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando cada família aqui representada, cada casa, e que o temor do Senhor esteja presente em cada casa, em cada família. Sustenta-os, proteja-os, guarda-os de todo mal, e que eles possam encontrar aqui, ó Deus, nesta igreja, um aprisco, onde eles possam ser pastoreados, alimentados, um corpo onde eles possam desenvolver os seus dons, os seus serviços, para a glória do teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu abraço depois, escondido, porque senão a câmera pega e eu vou ser processado, tá bom? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja pode sentar. Deus abençoe vocês. Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Nós vamos refletir na palavra de Deus agora, depois desse momento tão especial. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto do Salmo 67, Salmo de número 67. Salmo de número 67. Eu vou ler o Salmo 67, peço que os irmãos e as irmãs acompanhem a leitura, por favor. Lá está escrito assim: ao mestre de canto,
para instrumentos de cordas, salmo, cântico, ou seja, era um salmo cantado enquanto o povo de Israel rumava, enquanto ele caminhava rumo à cidade de Deus, e também era um cântico, era cantado com instrumentos de cordas. E lá está escrito assim, acompanhe a leitura: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos ler todos juntos o versículo 7, todos juntos? Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos a Ti, ó Pai Celestial, a Tua direção, ó Pai, neste momento. Suplicamos, ó Pai, a Tua misericórdia, Teu perdão, a Tua direção. De modo especial, suplicamos a Ti, ó Espírito Santo, iluminação, para que possamos compreender aquilo que o Senhor mesmo inspirou na Tua palavra e que as nossas vidas sejam transformadas. Fala aos nossos corações, ó Santo Deus, não nos trate segundo nós merecemos, fortalece a nossa fé, fortalece e conduz a vida, ó Pai, desses irmãos que aqui professaram a sua fé, renovaram o seu compromisso de confiança no Senhor e foram batizados. E nós, ó Pai, quando contemplamos isso, quando testemunhamos isso, ó Pai, nós somos também convidados a rever as nossas vidas, a renovar o nosso compromisso que fizemos no dia do nosso batismo. E é no nome de Cristo que nós suplicamos a Ti, ó Santo Deus, transforma as nossas vidas, fala aos nossos corações, porque precisamos de Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sei que quando a gente, de repente, testemunha o que acabamos de ver aqui à frente, nem sempre nós fazemos conexões com coisas que aconteceram na nossa história, né? Eu sei que é meio estranho falar isso, né? Mas eu espero explicar. Hoje nós estamos, né, terminando aí, na verdade amanhã, hoje é dia 30 de agosto, né? Amanhã é dia 31, então estamos aí no finalzinho do mês de agosto, e convencionou-se, né, no mundo presbiteriano brasileiro a separar o mês de agosto, né, para ser um mês onde a gente reflete de um modo um pouquinho mais específico, né, de um modo um pouquinho mais pormenorizado nas missões. É claro que os irmãos conhecem aqui o moto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né, uma igreja missionária, ou seja, nós não separamos só o mês de agosto para falar de missões, nós falamos de missões todas as vezes que a palavra de Deus é aberta. Mas em algum aspecto, em algum nível, nós, né, no mundo presbiteriano, aqui no Brasil, nós separamos especificamente o mês de agosto, repito, para de uma maneira um pouco mais focada, falarmos um pouco de missões. E por quê? Basicamente por causa da nossa história. No dia 12 de agosto de 1859, chegou aqui no Brasil o missionário Ashbel Green Simonton, né, um missionário presbiteriano, norte-americano, chegou ali no Rio de Janeiro, dando início, definitivamente, à obra presbiteriana em território tupiniquim. Então é por isso que a gente separa o mês de agosto para falar de uma maneira um pouco mais específica sobre missões. E a gente sabe que, pela graça de Deus, né, nos eternos desígnios de Deus, isso só foi possível, que aconteceu aqui hoje, porque alguém que um dia, que estava perdido, mas ouviu a palavra de Deus, ouviu o Evangelho, e foi chamado pelo próprio Deus, e foi tirado da sua terra e colocado aqui. Isso lá 2 séculos atrás. E hoje, dia 30 de agosto, pessoas continuam confessando Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E o salmo que nós lemos, o Salmo 67, entre os vários temas que aqui estão contidos, né, um principal é que é um salmo que fala de missões. Mas antes de entrarmos nos salmos, eu quero lembrar algo que muita gente aqui já ouviu várias vezes, né? O reverendo Orival, creio que há uns 2 domingos atrás, ele falou que eu vou falar aqui, mas é possível que alguns não tenham ouvido, e eu quero repetir aquilo que aquele pregador batista, o John Piper, ele disse lá num livro dele, fantástico, vale a pena você conhecer, Alegrem-se os povos.
E ele fala ali um pouco sobre a diferença, primeiro a relação que existe entre missão e adoração, a relação que existe entre essas duas realidades, mas a distinção importante e muito instrutiva que existe entre missões e adoração. Ele diz assim no livro Alegrem-se os Povos. Primeiramente, ele diz que o alvo fundamental da igreja não são as missões, mas é a adoração. Só existe missão porque não existe adoração. Se todas as pessoas do mundo adorassem a Deus, missão seria uma atividade desnecessária. Só existe missão porque não existe ainda adoração. Quando a tarefa da adoração, quando a realidade da adoração existe em todos os lugares, não existe, mas não precisará da atividade missionária. E ele continua dizendo o seguinte: a adoração é fundamental, pois Deus é essencial, mas eu e você, o homem, não é essencial. Deus é essencial. Quando esta era se encerrar, os redimidos estiverem diante do trono de Deus, não haverá mais missões. E aí ele diz assim: podemos entender que missões como sendo uma atividade temporária. Agora, a adoração não. A adoração é uma atividade perene e permanente. Ele também afirma que a adoração, ao mesmo tempo que é o combustível das missões, ela também é a meta das missões. E ele explica, ele diz o seguinte: a adoração é a meta das missões, porque é através das missões que nós procuramos levar todas as pessoas a adorarem a Deus. Então, quando fazemos missões, nós queremos que as pessoas conheçam a Deus e, conhecendo a Deus, amem a Deus e adorem a Deus. Então, nesse sentido, a adoração é a meta das missões. Mas ele diz também que a adoração é o combustível das missões. Por quê? Porque a adoração a Deus vem antes da apresentação de Deus por meio da pregação. Só é possível apresentar a Deus, falar de Deus, quem ama primeiro a Deus. É só um adorador, um verdadeiro adorador, que pode ser um verdadeiro missionário. Se eu não amo a Deus, eu não posso legitimamente, sinceramente, apresentar a Deus. Então, primeiro eu adoro a Deus. E uma pessoa que verdadeiramente adora a Deus, ela verdadeiramente também apresentará a Deus às pessoas que ainda não o adoram. E ele termina o seu argumento dizendo que as missões começam e terminam na adoração. E ele também diz que onde a paixão por Deus é fraca, o zelo missionário também é fraco. E nós poderíamos dizer, invertendo isso, onde a paixão de Deus é muito ardente, as missões também são uma atividade comunicada de forma amorosa e ardorosa entre aqueles que amam a Deus. Mas, e aí nós vamos ligar com o nosso salmo agora, quando nós nos dispomos a falar de Deus, quando Simonton saiu lá dos Estados Unidos, e chegou aqui no Brasil há 2 séculos atrás, que Deus ele cria? Em que Deus ele acreditava? Quando William Carey saiu também lá da Inglaterra e foi lá para a Índia para fazer missões, ele foi falar de que Deus? Quando Hudson Taylor foi lá para a China, ele foi fazer missão, e missão era falar de Deus. De que Deus? Quando a Adoniran Judson saiu dos Estados Unidos e também foi lá para a Birmânia fazer missões, ele acreditava em que Deus? E ele ia falar de qual Deus? De quem é esse Deus que ele acreditava? E o Salmo 67, ele fala sobre 5 características sobre quem é esse Deus. Quem é o Deus que nós cremos? Quem é o único Deus verdadeiro? Quem é o Deus que faz com que uma pessoa saia do seu país e vá para um outro país, não para aperfeiçoar o seu inglês, até porque eles já falavam inglês. Você pode ter certeza que a Adoniran Judson não saiu dos Estados Unidos para aperfeiçoar o seu birmanês, não era nada disso. Ele foi lá e morreu. Ele perdeu as 3 esposas que ele tinha. Ele teve, se não me engano, 11 filhos, e deve ter perdido de 5 a 6 filhos. Ele não foi lá para fazer uma aventura. Ele foi para viver e para morrer por um Deus. Quem é esse Deus? E o Salmo 67 deixa bem claro quem é esse Deus. Primeira verdade que nós vemos aqui,
primeiro atributo que nós vemos aqui desse Deus é que Deus é um Deus gracioso. Deus é um Deus gracioso, versículos 1 e 2, lá está escrito assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Deus é um Deus gracioso. Algumas considerações sobre essa verdade. Em primeiro lugar, perceba que esse pedido que o salmista faz aqui, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, esse é um pedido que vem de boca de pecadores, ímpios, pode vir quando o Espírito Santo toca, e de crentes que têm 40, 50, 60 anos de cristianismo. Aquele que é um ímpio, e que ainda se mantém rebelde contra Deus, quando ele é tocado pelo Espírito Santo, esse tipo de oração é feita. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Mas você que já tem 10, 20, 30 anos, você que de repente é um oficial de igreja, você que é um servo ou uma serva de Deus, que já tem uma longa trajetória de fé cristã, você sabe, se a sua fé estiver saudável, e um dos sinais de que uma fé é saudável é que você continua se vendo como uma pessoa miserável, que depende totalmente da graça de Deus. Essa é uma oração que você ainda deve continuar fazendo. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então, em primeiro lugar, essa é uma oração que todas as pessoas deveriam fazer. O pecador, o pior dos pecadores, e o interessante aqui é que se você se vê como a Bíblia te vê, você se vê como o pior dos pecadores. Paulo se via assim, e um dos sinais da sua fé saudável é que você se vê como o pior ou a piora dos pecadores. A pior das pecadoras, perdão. Uma segunda consideração que eu quero fazer aqui é a seguinte: a graça, e o salmista deixa bem claro, seja Deus gracioso para conosco. A graça é um distintivo do cristianismo. Não existe graça, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu estou só admitindo um fato. A graça não marca o hinduísmo. A graça não é um distintivo do islamismo. A graça não é um distintivo do espiritismo. E, de novo, eu falo com muita tranquilidade. Aqui não é fazer uma crítica, é só admitir um fato. A graça não distingue nenhum ismo que não encontra base nas Escrituras. A graça é algo que só existe na religião que nasce desse livro. E graça não significa que se você se esforçar bastante, Deus vai olhar para o seu esforço e vai te salvar. Isso tem um outro nome, é legalismo. Achar que pelo seu próprio mérito ou pelo seu desempenho, você vai mover o coração de Deus. Uma pessoa só acha isso quando ela não conhece nem ela e nem o cristianismo, porque o padrão de Deus é perfeição, e ninguém consegue atingir a perfeição. Então a graça não distingue o hinduísmo, não distingue o espiritismo, não distingue o shintoísmo, não distingue o budismo, não distingue o islamismo, porque esses ismos e todos os demais ismos, o individualismo e qualquer outro ismo que você encontrar, basicamente são religiões de baixo para cima. Isso significa que são esforços do homem para tentar alcançar um certo padrão e mover o coração da divindade, seja um deus, uma deusa ou deuses. O único livro que deixa bem claro, a única religião, e o cristianismo é uma religião. Religião é uma palavra, uma digressão rápida. Religião é uma palavra que na nossa cultura só tem conotações negativas. Tiago deixa bem claro, né, que religião pode ser tratada de forma negativa, mas pode ser tratada de forma positiva também. Religião, o cristianismo é a religião com R maiúsculo. E o cristianismo é a única religião que deixa muito claro que qualquer esforço que eu fizer e que você fizer não vai ter nada de Deus a não ser a negação, a não ser a condenação do próprio Deus. O cristianismo deixa bem claro que qualquer esforço humano não passa nos altos e inatingíveis padrões de Deus. E não é um esforço de baixo para cima, é Deus, é de cima para baixo. A única religião que deixa bem claro que qualquer esforço de baixo para cima não presta
E se não for um esforço, na verdade, um favor de cima para baixo, isso é graça. É o favor de Deus atingindo o nosso coração miserável. E o texto deixa bem claro que a graça é um dos distintivos da religião que nasce nesse livro. O Evangelho é uma boa notícia, e ele só é uma boa notícia porque existe graça envolvida. É porque Deus nos salva apesar de quem nós somos. O motivo está nele, não em nós. Graça é isso. É Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Nós não merecemos perdão, mas Deus nos perdoa. Nós não merecemos salvação, mas Ele nos salva. Nós não merecemos esse presente, mas Ele nos dá esse presente. Mas algumas considerações. O salmista ora pela graça de Deus, não somente para ele, mas ele ora também para o seu povo. Seja Deus gracioso não para comigo somente, mas para conosco. O salmista também, ele ora pela bênção de Deus, que é sinal da graça divina, quando ele diz, e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. E quando o salmista deixa bem claro, quando ele afirma, e faça resplandecer sobre nós o rosto, aqui nós temos um eco, né? Uma repetição daquilo que está escrito lá em Números 6:25, onde está escrito assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Então nós vemos aqui de novo a perfeição das Escrituras, onde um autor se comunica com outro autor, onde um autor, guiado pelo Espírito Santo, é retroalimentado pela própria Escritura para pronunciar as maravilhas de Deus. Essa é a primeira característica do Deus que Simonton acreditava, que a dona Irã Judson acreditava, desse Deus que os irmãos e as irmãs aqui confessaram aqui na frente. É um Deus gracioso. Segunda verdade, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro. Versículos 3 e versículo 5. 3 e 5 nós temos uma repetição, onde nós lemos assim, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. E no 5, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Primeira consideração que eu quero fazer é que essa repetição, ela indica duas coisas que normalmente escapam à nossa atenção. Aqui nós vemos no salmista uma alegria transbordante, e ele repete, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Aqui ao mesmo tempo em que existe convicção, existe também alegria. Nem sempre quando uma pessoa tem convicção, ela tem alegria. É possível que eu tenha convicção teológica, convicção doutrinária, mas seja seco. Eu uso a minha convicção teológica, e esse é um pecado que atinge mais igrejas que são sérias na doutrina, ou seja, esse é um pecado que o presbiteriano, ele tem uma tendência maior de cometer, o batista tem uma tendência maior de cometer, os reformados têm uma tendência maior de cometer, qual que é? Nós somos, pela graça de Deus, não por méritos nossos, uma igreja que tem sido sustentada na palavra. Nós somos as pessoas que estudam, né? Ou pelo menos é assim que nós somos conhecidos, aqueles que estudam a palavra. Mas, infelizmente, é possível que nós, os que estudam mais a palavra, tenhamos convicção doutrinária e teológica, mas utilizemos essa convicção doutrinária e teológica sem nenhum tipo de alegria. A gente usa, às vezes, a Bíblia para bater nas pessoas, sem nenhuma graça. Sem nenhuma graça. E isso é um erro que eu posso cometer e você pode cometer, mas o salmista não cometeu. Aqui ele está cheio de convicção e de alegria. Convicção, e deixou bem claro nos primeiros versículos, que o Deus que ele acredita é um Deus de graça. A diferença entre eu e o pior crápula desse mundo é só essa palavra, graça. Porque se não fosse a graça, eu seria capaz de cometer as piores coisas que as pessoas cometem. Eu tenho a impressão que isso não é uma verdade só sobre a minha vida. É uma verdade na vida de todos nós.
Eu sei que lá no fundo a gente acha que a gente nunca vai ser capaz de cometer o que as pessoas cometeram nesses últimos dias, né? Pode até ser que seja verdade, pela graça. Tira a misericórdia e tira a graça de Deus da sua vida. Não se esqueça que um dia Hitler também, ele já foi uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, e que eu creio que com 5, 6, 7 anos de idade, ele tinha sonhos lindos. As piores pessoas que você imagina aí, ela também, quando ligava a televisão e via atrocidades, ela ficava com vergonha daquilo. Mas algo aconteceu entre esse espanto que ela tinha das coisas más, até as coisas piores que ela chegou a fazer. Então, se tem uma coisa que me diferencia e te diferencia das piores pessoas do mundo, não é nada que eu tenha em mim mesmo e que você tem em você mesmo. É somente a graça e a misericórdia de Deus. Até porque você, provavelmente assim como eu, se fossem colocados aqui nessa tela os pensamentos mais baixos que você já teve, você não conseguiria ficar olhando um para o outro. Provavelmente você faria o que eu faria. Sairia correndo e eu nunca mais ia querer ver a cara de ninguém, nenhum de vocês na minha vida. Se não for a graça de Deus na nossa vida. Então, no segundo ponto aqui, Deus é um único Deus vivo e verdadeiro. Ele tem, quando o salmista afirma isso, ele tem convicção doutrinária, teológica, mas ele também tem graça, alegria e ele tem louvor. E aqui nós aprendemos também, nesses 2 versículos, que se repetem, o versículo 3 e 5, que no cristianismo existe um elemento de exclusivismo. Cristianismo, existem alguns elementos de inclusivismo no cristianismo, mas tem um elemento de exclusivismo. O que eu quero dizer com isso? Deus, o Deus gracioso, o único Deus vivo e verdadeiro, Ele salva pessoas de todos os povos, Ele tem eleitos em pessoas que fazem parte de todas as culturas, que falam todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Agora, ele não tem eleitos de todos os credos. Então há um elemento de inclusivismo. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Esse é o elemento de inclusivismo. Não existe nacionalidade aqui. Não são só brasileiros que são salvos. São brasileiros, argentinos, uruguaios, são pessoas da Birmânia, dos Estados Unidos, da Rússia, das nações que você gosta um pouco mais, daquelas que você tem empatia ou mais antipatia por algum motivo que no fundo é sempre pecaminoso, porque Deus não tem essa antipatia que às vezes eu e você tem, né? Então existe um elemento de inclusivismo. Dentro do povo de Deus existe espaço, repito pela última vez, para pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas não de todos os credos. Na questão da fé, existe uma coisa que é exclusiva. Só existe um Deus verdadeiro, só existe um Senhor sobre todo o mundo. E só existe um caminho para esse Deus verdadeiro. Nem todos os caminhos, na verdade, só um caminho é que leva a Deus. Na geografia, pode ser que vários caminhos levem, né? Se você mora em Atibaia e você está se alguém aqui é de Atibaia e chegou aqui em Pinheiros, você pode vir por vários caminhos. E se você tiver acesso, né, à questão aérea, aí é por vários caminhos mesmo. Então, na geografia, aquele ditado popular, ela até faz sentido. Todos os caminhos podem levar, ou quase todos os caminhos podem levar ao seu destino. No aspecto redentivo, no aspecto religioso, não. Quem define isso não sou eu, nem é você e nem somos nós. Não é um plebiscito que define isso. É o próprio Deus, na sua palavra, que deixa bem claro que só existe um caminho que leva a esse único Deus verdadeiro. E aí existe esse elemento de exclusividade. Lá em Isaías 45, 5 e 6 está escrito assim: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. O que isso tem a ver com missões? Se existissem vários deuses,
fazer missão seria uma das atividades mais orgulhosas e desnecessárias que existem. Não teria nenhum sentido se todos os deuses fossem verdadeiros. Não teria nenhum sentido Simonton sair lá dos Estados Unidos e vir aqui para o Brasil falar de um Deus. Porque ele chega para mim e fala: Simon, o que você veio fazer aqui? Você tem o seu Deus lá, mas eu tenho o meu Deus aqui, se todos os deuses são verdadeiros. Mas nós sabemos que pela Bíblia e pela experiência interpretada pela Bíblia, que missão só faz sentido porque só existe um Deus verdadeiro. Aí faz sentido você sair de um determinado lugar e morrer num outro determinado lugar para falar de um Deus, porque só existe um Deus. Quando o missionário Ronaldo Lidório sai do Brasil e vai lá para a África fazer missões entre os concombas, ele vai lá com amor, com fidelidade às Escrituras, mas antes ele vai com uma convicção de que se aquelas pessoas morrem sem conhecer a Deus, elas estão mortas espiritualmente. Nós vivemos numa cultura que pensa exatamente o contrário. E essa cultura às vezes entra, às vezes até dentro da igreja. Para que fazer missão? Missão só é uma atividade necessária, primeiro, porque Deus ordena. E na ordenança de Deus, das várias verdades que nós podemos extrair daqui, é porque só existe um Deus verdadeiro. Não existem outros deuses. Os outros deuses que existem são frutos do nosso coração idólatra, que criam deuses falsos segundo a nossa própria imagem. E quando Deus realmente entra na nossa vida, quando Cristo realmente entra no nosso coração, os nossos ídolos vão sendo progressivamente destronados. Até que Cristo, ele vai cada vez mais, até esperando a sua volta, ele realmente reinará 100% na nossa vida. Então, em primeiro lugar, Deus é um Deus gracioso. Em segundo lugar, Deus é um único Deus vivo e verdadeiro. Em terceiro lugar, Deus é um Deus de justiça. Versículo 4, a parte A, que está escrito assim: alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade. Aqui nós vemos que a alegria e a exultação dos povos estão relacionadas à equidade e à justiça com que Deus julga os povos. Perceba que primeiramente nós temos uma informação não sobre Deus, mas sobre a alegria do povo por causa da justiça e da equidade de Deus. Quando Deus realmente é o Senhor na nossa vida, nós experimentamos real alegria. Agora, o que eu quero frisar aqui é esse atributo de Deus que é a justiça, e quero fazer uma pergunta, na verdade uma consideração. Quando o julgamento chegar, tenha certeza de que Deus não será parcial. Ninguém será condenado pela cor da pele, pela classe social, pelo tamanho da inteligência, pela qualidade da família e por realidades de natureza humana. Não. Tudo no dia do julgamento acontecerá segundo a incontestável justiça de Deus. E o padrão da justiça de Deus é, repito, como eu disse lá no início, é a perfeição. Todos serão julgados por esse mesmo padrão, a perfeição de Deus. E a pergunta retórica que eu faço é: quem passa nesse teste da perfeição de Deus? Quem consegue passar nesse padrão, nessa referência, que Deus utilizará para julgar as pessoas? Intenção aqui não vai... eu errei, Senhor, mas eu tive a intenção boa. Primeiro que Deus conhece... A gente às vezes não acredita nisso, né? Senhor, o Senhor conhece meu coração. Às vezes a gente fala isso pensando que essa é uma coisa positiva. É verdade que Deus conhece o seu coração. Ele sabe se você faz as coisas com a intenção mais santa possível. E nem sempre as nossas intenções, se é que elas algum dia são santas. E perceba que não é se é 99% santa. Se tem uma mancha de pecado, Deus já não aceita. Porque Deus não pode comungar com o pecado. Então o único remédio,
A única solução para esse problema, que nenhum de nós aqui consegue resolver, o único remédio para o nosso fracasso e para a nossa rebelião universal é a perfeição, só que do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é perfeito. Então só existem duas possibilidades de você estar diante do justo juiz. Você por você mesmo, batendo no peito e falando, eu me garanto, Deus vai me entender. Ou então você com um advogado, que é Jesus Cristo. Ele pode falar, ó, Ele é tudo isso e muito mais. Ele é o pior dos piores, mas eu morri por Ele. E todos os pecados dele foram colocados na minha conta, e toda a minha justiça foi colocada agora na conta dele. Eu morri por ele, e agora o Senhor olha para ele com a minha perfeição. E aí nós somos absolvidos. Não existe nenhuma terceira possibilidade. Ou você um dia estará de frente para o justo juiz, sozinho, você e os seus pecados. Ou você estará diante de Deus, com o Deus Pai, o justo juiz, com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O advogado, aquele que tem uma obra perfeita e que não somente te livra do inferno, mas também te leva para junto de Deus. 3 características de Deus, vamos para a quarta, penúltima verdade sobre Deus aqui. Deus é um Deus soberano também. Versículo 4, a parte B que está escrito assim, e guias na terra as nações. Na NVT, na Nova Versão Transformadora, está escrito assim, e guia as nações de toda a terra. Nós sabemos que muitas nações, na história, inclusive hoje, se orgulham do seu poderio militar, do seu poderio financeiro, e se consideram soberanas. Esparta foi assim. Houve um momento em que os dirigentes ali de Esparta achavam que eles eram realmente indestrutíveis. Hoje, Esparta, no máximo que a gente conhece, é aquele filme que foi feito. E aqueles que gostam um pouquinho mais de história. Quem é Esparta? O que é Esparta hoje? A Grécia. A Grécia também já foi um baita do império. Não somente militar, mas também cultural. E que tem ressonância, influência até os nossos dias. O que é a Grécia hoje? Roma, tanto o Império Romano do Ocidente, que caiu lá no século V, quanto o Império Romano do Oriente, que caiu lá no século XV, eram os donos do mundo. O que é Roma hoje? O que é Constantinopla hoje? A não ser lugares, que alguns de vocês visitam em épocas de férias, tirando esse momento aí de pandemia. Estados Unidos ainda não caiu, mas um dia vai entrar em algum tipo de decadência, não vai durar para sempre. China, nem vou entrar nessas questões aí de pandemia, se foram eles que inventaram, para eles mesmos, eles criando a confusão para depois darem, nem vou entrar nisso porque eu não tenho condições de fazer esse tipo de análise. Mas a China um dia, como poderio, também vai ruir. E aí a gente pode falar com até um pouco mais de certeza, porque existe uma perseguição em relação ao povo de Deus. Quase todas as semanas nós somos bombardeados por notícias que deixam bem claro que o governo chinês intencionalmente destrói igrejas cristãs, e por algum motivo que eu não sei explicar, mesmo assim irmãos aqui no Brasil gostam da ideologia que está por trás ali do país da China. Mas todos esses impérios, se não caíram, um dia ruirão. Porque só existe um soberano. É o soberano identificado nesse salmo. E guias na terra as nações. Em Provérbios 21 está escrito assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Daniel 2, 20 e 21 está escrito assim, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Deus não somente é um Deus gracioso, Deus não somente é um único Deus verdadeiro, Deus não somente é um Deus de justiça,
Mas aqui em quarto lugar, Ele é o único Deus soberano. Quer nós concordemos com isso ou não, quer nós acreditemos nisso ou não, a soberania de Deus não precisa da sua concordância ou da minha concordância. Inclusive, isso faz dele um ser soberano. Ele não precisa da gente concordar e acreditar nele. Ele simplesmente sempre foi, é e sempre será o único Deus soberano. E esse é um incentivo para fazer missões. Simonton sabia disso. Adoniran Judson sabia disso. William Carey sabia disso. Hudson Taylor sabia disso. E esses irmãos e irmãs, as crianças que estiveram aqui, mesmo às vezes não entendendo todos os aspectos, mas que Deus possa fortalecer no coração de cada um de vocês e no nosso coração também, essa certeza de que com doença ou sem doença, no momento triste ou no momento alegre, nas decepções que nós experimentamos dentro da igreja, porque nós ainda lutamos contra pecados, que nós não desanimemos, não porque esse não desânimo deve estar baseado numa mensagem humanista, nada disso, mas baseado naquele que escreveu esse livro. Nós nos decepcionamos. Deus, por ser santo, justo, gracioso, amoroso, perfeito, soberano, Ele nunca nos decepciona. E como é triste saber, que pessoas deixam de vir à igreja, abandonam, às vezes, a fé cristã, espero que seja só por algum momento da vida, e que não se machuquem nisso. E por que fazem isso? Porque se decepcionam com homens. Alguém já disse, que quando eu saio da igreja por causa dos homens, é porque talvez eu nunca tenha vindo por causa de Cristo. Porque se o meu motivo de estar aqui realmente em primeiro lugar é Cristo, existem decepções, existem tristezas, às vezes a gente briga, às vezes nós pecamos contra nós nos magoamos, mas se o nosso grande motivo não somos nós, mas Cristo, existe uma âncora que nos segura nesses momentos de dificuldade. E eu não nego que não existam dificuldades, porque existem. Eu não nego que cristãos possam, infelizmente, fazer coisas horríveis, porque podem, não devem. Podem no sentido não de permissão, podem no sentido porque às vezes infelizmente acontece. Mas se a nossa âncora está em Deus, esse Deus soberano, que é o único Deus que existe, Ele nos segura. Então se você que nos acompanha aí de casa, onde você estiver, se você hoje não vem à igreja porque foi decepcionado, se decepcionou, ou se esse é o seu argumento, que você repense essa tomada de decisão, porque o principal nunca te decepcionou e nunca vai te decepcionar. E se você, de repente, veio à igreja e está desanimado por causa disso, continue, porque Deus realmente nunca vai te decepcionar. Te decepcionar. E em último lugar, em quinto lugar, Deus nos abençoa para que sejamos bênção. Versículos 6 e 7 está escrito assim: a terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. E aí vem o clamor: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Aqui, meus irmãos, provavelmente, o contexto, o pano de fundo aqui é uma festa agrícola, Aquela sociedade, uma sociedade agrícola, possivelmente a festa da colheita, e aquele povo foi abençoado espiritualmente e materialmente por Deus. E é nesse sentido que você deve entender essas palavras aqui. A terra deu o seu fruto. Então, sinal de bênção numa sociedade agrícola é uma colheita farta. Bênção de Deus, espiritual e material. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. E perceba que existe uma espécie de repetição. Leia esses dois versículos junto com o versículo 1 e 2. Volta lá no versículo 1 e 2, olha só. Versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos? Versículo 1 e 2, vamos lá? Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Reconhecimento da bênção de Deus, pedido da bênção de Deus. Agora versículos 6 e 7, vamos lá todos juntos? A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa,
Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O salmista pede para que ele seja abençoado, para que o povo seja abençoado, para quê? Para que outras pessoas venham a temer a Deus. Esse temer a Deus é amar a Deus. Onde existe verdadeiro temor a Deus, é porque existe verdadeiro amor a Deus. A nossa cultura que separa essas duas ideias, que a Bíblia nunca separou. Onde existe verdadeira adoração a Deus, é porque existe verdadeiro amor a Deus. E se existe amor a Deus, existe temor a Deus. No sentido de que eu temo ofender quem eu amo. Eu temo ofender quem eu amo. Temor, né? Eu lembro que quando eu estava lá na faculdade de História, e num contexto totalmente anticristão, de alguma forma, e lembro de um aluno, de um colega meu, cara, gente finíssima, né? E ele não era cristão, pelo menos nunca se identificou como, e ele dizia: Nilson, a coisa começou a degringolar no cristianismo quando a igreja deixou de falar de amor e começou a exaltar o temor. Aí que o negócio já era. Cristianismo, né? Estou aqui colocando as minhas palavras. Cristianismo não dá certo, sabe por quê? Até deu certo durante um tempo, mas teve um momento aí que não dava mais. Foi quando? Aí ele falava. Foi quando deixou de falar de amor e começou a falar de temor. Eu não sei exatamente em todo o contexto, exatamente tudo o que ele quis dizer disso. Não dá para fazer todas as considerações. É possível que, de repente, na comunidade onde ele foi criado ali, realmente falava-se, exaltava-se muito um lado, esquecendo-se de outro. Então, não quero fazer considerações aí profundas do que ele disse, mas quero só extrair aquilo que serve aqui para o nosso texto. Biblicamente, não existe contradição entre amor bíblico e temor bíblico. Porque onde existe amor, existe temor. Não existe ninguém que ama a Deus que não tema a Deus. E não existe ninguém que não existe ninguém que tema a Deus que também não ame a Deus. Amor e temor andam juntos. Nunca estiveram separados, não estão separados e nunca estarão separados. E o autor deixa isso bem claro. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Onde existe temor de Deus, é porque a palavra foi ali pregada e Deus foi ali exaltado. Deus é um Deus gracioso, Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus soberano, Deus nos abençoa para que sejamos bênçãos. Quero terminar essa mensagem com as 3 considerações. Em primeiro lugar, o coração da mensagem missionária, o coração da mensagem evangelística é que Deus salva, pela graça, o homem perdido, mediante arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Essa sempre foi, essa é e sempre continuará sendo a única boa nova. Deus salva pela graça, pecadores, perdidos, mediante arrependimento e fé no único Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Único Jesus Cristo. Segunda aplicação. Sabendo que Deus é um Deus de justiça e que o seu padrão é um padrão de perfeição, a pergunta que eu faço, para mim inclusive, é: você está em Cristo? Se Deus te levasse hoje, você está no Senhor Jesus Cristo? Porque Ele é a única base que existe. Ele é a única rocha que existe. Ele é a única rocha inabalável. Ele realmente é o único Senhor. E a terceira consideração, terceira aplicação, você tem consciência de que Deus te abençoa para que você seja bênção na vida de outras pessoas? Você realmente crê que mais bem-aventurado é dar do que receber? Deus abençoa a igreja com riquezas para que nações sejam alcançadas. Ele nos supre, inclusive com dinheiro, para que nós possamos atender aqueles que não têm tanto dinheiro assim. Ele nos supre, Deus nos supre com bênçãos espirituais
e materiais para que o seu evangelho chegue em lugares onde pessoas estão perecendo. E você, como parte do povo de Deus, você está envolvido nisso. A sua alegria, ela é sempre duplicada quando você é abençoado para ser bênção. Se a bênção da salvação chegou na sua vida, é para que você seja agora um canal para que essa bênção chegue na vida de outras pessoas. E de uma maneira muito prática, eu termino fazendo a seguinte pergunta: para quem você pregará o evangelho nessa semana? Por quem você orará para a sua salvação nessa semana? A quem você presenteará com uma Bíblia ou um bom livro? Quem você vai mandar uma mensagem? Não é uma mensagem daquelas de florzinha de bom dia, Jesus te ama. Não. Embora isso não seja errado. Não. Eu estou falando de algo pensado, orado, escrito por você. Porque é você que conhece as pessoas que você quer verem salvas na sua família, na sua empresa, na sua universidade, entre os seus vizinhos. Então você tem um tipo de sensibilidade que eu não tenho, é você. O pastor pode orar junto com você, mas a oração do pastor não é mais forte do que a sua. Então, para quem você vai escrever nessa semana? Você vai pregar nessa semana? Você vai, às vezes, com medo, falar, com medo da pessoa, de repente, te xingar. Mas pode ter certeza que Deus vai usar esse sofrimento para a glória dele, para a sua edificação e, inclusive, para colocar mais brasas na cabeça dessa outra pessoa. Essa é uma metáfora que a Bíblia usa, né? Se tudo isso que eu falei é verdade, e eu creio que é, a despeito das minhas falhas, mas na perfeição da palavra, se a gente sabe que missão é algo central na vida da igreja, embora a adoração seja mais central, para quem eu vou falar de Cristo essa semana? Que Deus possa mover os nossos corações, nos despertar e nos incomodar, para que nós possamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Porque um dia Simonton veio aqui, é para a gente continuar a nossa obra. E você que professou a sua fé e fez o seu batismo, que Deus fortaleça a sua fé e que a nossa fé também seja fortalecida em tudo isso. Que Deus nos abençoe. Em resposta ao que nós ouvimos, nós vamos cantar o hino de número 94. Hino de número 94, a porta da salvação.
receber a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto do Espírito Santo estejam sobre cada um aqui, sobre cada família, sobre a família de Deus espalhada pelo mundo, hoje e sempre. Amém. Pode sentar, queremos agradecer a sua presença aqui e dizer que a obra missionária, ela precisa ser feita. E há 3 maneiras que todos nós devemos fazê-la. Primeiro, indo. Segundo, orando. E terceiro, contribuindo. Tá certo? Nós investimos aqui na igreja cerca de 1 milhão por mês na obra missionária. Tá bom? É desse jeito. É desse jeito, não tem outro jeito. Você manda o missionário para o campo, o missionário precisa comer. Sabia disso? Que missionário come? Missionário tem que ter lugar para dormir, tem que ter templo, tem tudo. Então, vamos fazer a obra missionária. Está sendo lançado hoje aqui pelo editor, a editora, esse Novo Testamento explicado. Não é muito bem explicado, é pouquinho explicado. É muito prepotência o título, né? Mas é um esboço dos 27 livros do Novo Testamento, que é resultado das revistas que foram escritas. Você pode adquirir R$ 199,99. Certo? Se você for gentil, paga 200. Pronto. Tá bom? Passa lá em um dos... que é igual o camelô, não pode ter aglomeração. Tem vários lugares aí esparramados onde você pode passar e adquirir. Tá bom? Pagar no cartão, fazer qualquer coisa disso aí. Tá bom? Deus abençoe vocês. São 17h24. Às 17h40 nós teremos a aula e às 19 horas o culto solene. Deus abençoe você.